Bem-vindo ao curso de Cálculo Diferencial e Integral. Em aulas passadas, nós vimos uma noção geométrica e vimos também uma noção intuitiva do conceito de limite. Nós vimos que a ideia básica é avaliar para que valor uma determinada função se aproxima quando os valores em seu domínio se aproximam de um certo ponto. Neste caso aqui, a pergunta seria: se eu faço x se aproximar cada vez mais desse ponto C, para que valor a função f se aproximaria? Neste caso, graficamente, percebe-se que ela se aproximaria de L. Pois, neste caso aqui, perceba que eu estou fazendo o x se aproximar tanto para valores menores do que C, quanto para valores maiores do que C. Mas, às vezes, nós queremos estudar o comportamento da função apenas analisando o que acontece com ela se x se aproxima para valores maiores do que C, ou o que acontece se x se aproxima para valores menores do que C. Estes serão os chamados limites laterais, que nós vamos ver a seguir. Vejamos um exemplo do conceito de limites laterais. Temos aqui uma função definida no conjunto dos reais para o conjunto dos reais, e ela tem este formato aqui. Se x for um número menor do que 2, é essa expressão que nós usamos para avaliar o valor da função. Por outro lado, se x for maior ou igual que 2, é esta outra expressão que nós usamos para avaliar o valor da função. Pois bem, imagine que você tivesse que responder as duas perguntas abaixo. Primeira pergunta: para que valor a função f se aproxima quando x se aproxima de 2, porém com valores menores do que 2? Ou seja, se x se aproxima de 2 para valores menores do que ele, mais ou menos 1.9, 1.99, 1.9999, o que acontece com essa função? Por outro lado, nós temos outra pergunta: para que valor a função f se aproxima quando x se aproxima de 2, porém com valores maiores do que 2? Ou seja, o que acontece com essa função se o valor de x for, por exemplo, 2.1, 2.001, 2.00001, ou seja, é próximo de 2, porém com números um pouco maiores do que 2. Obviamente, uma primeira estratégia é tentar ter uma noção numérica. Nós já vimos que nós não podemos confiar completamente na noção numérica, porque quando a gente está fazendo uma avaliação numérica, geralmente depende de uma calculadora, de um computador ou coisas do tipo. São máquinas que têm um limite de precisão, então temos que ter muito cuidado. Mas enfim, aqui serve só para dar uma ideia, uma intuição. Perceba que quanto mais eu me aproximo de 2, só que para valores menores do que 2, parece que a função se aproxima de 0,5, ou meio. Por outro lado, quando a função se aproxima de 2, porém para valores maiores do que 2, parece que a função se aproxima de 3. Ou seja, nós vamos simbolizar isso com dois limites. O chamado limite pela esquerda. Por que esquerda? Porque à esquerda de um número estão os valores que são menores do que ele. Então, a gente simboliza com essa notação. A notação lim, para limite, a gente já tinha conhecido. A diferença é esse menos aqui em cima do 2. É como se fosse 2 e um signo de menos aqui, quase como se fosse no nível de uma potência aqui, digamos assim. Um superescrito, né? Ou superescrito. Muito bem. Esse menos aqui significa o seguinte: que x se aproxima de 2, porém para valores menores do que ele. No caso daquela função, o limite pela esquerda foi meio. Agora, o limite pela direita, por que o nome direito? Porque à direita de um número estão os outros números que são maiores do que ele. Então, seria esta notação aqui. Nós colocamos um mais aqui em cima aqui do número 2, tá vendo? Não é nem abaixo e nem na frente, é aqui em cima. E isso vai representar que x toma valores próximos de 2, porém maiores do que 2. E nesse caso foi igual a 3. Vejamos como é que seria o cálculo, né? Para este exemplo. Então nós temos aqui, eu só repetir a função que nós tínhamos, tá? E perceba o seguinte: quando eu quiser fazer o limite pela esquerda, eu tenho que calcular esse limite aqui. Pois muito bem. Como x tende a 2 pela esquerda, significa que ele tende para valores próximos de 2, só que menores do que 2. Acontece que para valores menores do que 2, é essa expressão que eu devo usar para calcular o limite. Por isso que eu substituí aqui f de x por x menos 2 sobre x ao quadrado menos 2x. Se eu aproximar x por 2 no numerador, eu percebo que dá 0. Se eu aproximar x por 2 no denominador, eu percebo que dá 0 também. Ou seja, eu tenho uma indeterminação. Primeiro eu vou ter que trabalhar com isso aqui para tirar a indeterminação e aí calcular o limite. Pois muito bem, aqui está fácil. Se você colocar x em evidência no denominador, perceba que vai aparecer x que multiplica x menos 2. Como x se aproxima de 2, porém não é 2, eu posso simplificar esse termo com esse termo, já que eles não serão 0. Ficando apenas isso. Agora sim, se você usar as propriedades operatórias do limite que vimos em aulas passadas, esse limite aqui vai ser igual a meio. Fazendo agora pela direita, vai ser um pouco mais fácil.
nós temos que x se aproxima de 2 para valores maiores do que 2. Então, é essa expressão que nós temos que usar. Substitua aqui no lugar de f de x a expressão x² menos 1. Nesse caso aqui eu posso usar diretamente as regras operatórias do limite. E aí vou acabar no final conseguindo que esse limite aqui vai ser igual a 2² menos 1, que é igual a 3. Então, confirmando aquela estimativa numérica, né? Que pela esquerda tinha dado meio e que pela direita tinha dado 3. Vejamos agora uma interpretação gráfica para esta questão. Aqui nós temos o programa chamado GeoGebra. Ele é um programa livre, multiplataforma e está disponível na página oficial do programa, que é esse endereço aqui, www.geogebra.org. Aqui no meu canal no YouTube, você tem um curso ensinando a usar este programa. Temos aqui então representado o gráfico para a função que nós tínhamos, f de x igual a x menos 2 sobre x² menos 2x, se x for menor que 2, e x² menos 1, se x for maior ou igual que 2. Então, esse aqui é o gráfico da função, tá? Dessa função aqui que nós temos. Pois bem, imagine que agora, aqui eu tenho o ponto 2. Lembra que eu queria avaliar qual era o valor do limite quando x tendia a 2 pela esquerda e quando x tendia a 2 pela direita. Vamos lá. Eu vou movimentar esse ponto x aqui, se aproximando cada vez mais do ponto 2. O que acontece com esse valor aqui para y? Perceba que quanto mais eu me aproximo do ponto 2, mais o valor para y se aproxima do ponto 0,5. Ou seja, o limite dessa função, quando x tende a 2 pela esquerda, vai ser igual a 0,5. Façamos agora o contrário. Eu vou me aproximar cada vez mais do 2, porém pela direita, isto é, para valores maiores do que 2. Perceba que agora o valor da função, né, o valor que eu obtenho, o valor para o qual ela se aproxima, cada vez mais vai ficar mais próximo de 3. Olha só, perceba que eu estou cada vez mais próximo de 2 e cada vez mais esse ponto aqui está próximo de 3. Então, com este gráfico, nós temos uma interpretação geométrica para o cálculo dos limites laterais desta função aqui, quando x tendeu a 2 pela direita e quando x tendeu a 2 pela esquerda. Agora que nós já vimos uma interpretação gráfica, uma interpretação geométrica destes limites, vamos continuar um pouco mais no nosso conteúdo. Vamos agora para uma definição formal do que vem a ser o limite lateral à esquerda. Então vamos lá, nós temos uma função f e um intervalo aberto que vai de a até c. Nós vamos dizer que o limite dessa função, quando x tende a c pela esquerda, é um número L, representado por isto daqui, limite de f de x quando x tende a c, com esse menoszinhos aqui em cima, tá vendo? Igual a L, a gente lê como? Limite de f de x quando x tende a c pela esquerda. Dizemos que é L. Se, para qualquer epsilon que você me der, um epsilon positivo, existe um delta positivo correspondente, de tal modo que a função f estará limitada neste intervalo que vai de L menos epsilon até L mais epsilon, sempre que o valor de x estiver entre c menos delta e c. Vejamos a interpretação geométrica disso daqui. Está aqui um gráfico para representar geometricamente aquilo. Então, tem uma função f aqui, genérica, tá? E perceba o quê? Que se eu pego x e me aproximo de c pela esquerda de c, para valores aqui, menores do que ele, para qualquer valor que eu consiga, que eu tome aqui, certo? Nesse intervalo, a minha função vai estar limitada, vai estar espremida, os valores dela, aqui em torno do L. Então, nesta situação aqui, diremos que o limite dessa função, quando x tende a c pela esquerda, vai ser L. Vejamos agora a definição para limite lateral à direita. Seja uma função f e um intervalo aberto de c até a. Dizemos que o limite de f, quando x se aproxima de c pela direita, é igual a m, representado por esta notação, limite de f de x, quando x tende a c pela direita, tem esse maisinho aqui para representar isso, é igual ao número m se, para qualquer epsilon maior que zero que você me der, existe um número delta maior do que zero, correspondente, de tal modo que a minha função ela ficará limitada entre m menos epsilon e m mais epsilon, sempre que o meu valor de x estiver limitado entre esse c e o c mais delta. Vejamos novamente uma interpretação gráfica para isso daqui. Então está aqui, é aquela mesma função que eu tinha dado no exemplo anterior, para o cálculo ou para a interpretação geométrica do limite lateral à esquerda, estou usando o mesmo gráfico, e agora eu percebo o seguinte, se eu pego valores para x aqui neste intervalo, entre c e c mais delta, certo? Qualquer valor que eu pegue aqui, e para qualquer delta que eu pegue, por menorzinho que seja, toda vez que eu pego os valores x nesse intervalo, a minha função, os valores dela estarão espremidos, estarão limitados aqui neste intervalo em torno de m. Então, nesta situação aqui, nós diremos que o limite dessa função é f, quando x tende a c pela direita, é igual a m. Existe uma conexão entre limites laterais e o limite, digamos assim, geral. O limite onde a gente não quer saber se se aproxima pela esquerda ou pela direita.
E esta relação, esta conexão, é dada por este teorema, que vai ficar como exercício a demonstração dele. É uma demonstração relativamente simples. Basta usar as definições para limites laterais e usar a definição também de limite, que você consegue resolver esse exercício. Então, o que o teorema diz? Se você tem uma função f definida dos intervalos que vão abertos, que vão de A até P, e que vai de P até B, então nós podemos dizer o seguinte, que o limite da função f de x, quando x tende a P, é igual a um número L, se e somente se o limite dessa função, quando x tende a P pela esquerda, foi igual ao limite dessa função, quando x tende a P pela direita, e foi igual a esse número L. Aproveito para dizer que, quando nós temos essa expressão aqui, se e somente se, você deve entender da seguinte maneira, que esta coisa aqui, ou seja, limite de f de x, quando x tende a P, é igual a L, se isso aqui acontecer, então, automaticamente, isso aqui tem que acontecer também. É isso que o teorema está dizendo. E o contrário também vai acontecer. Ou seja, se essa expressão aqui, se isso daqui acontece, então, necessariamente, essa primeira parte que acontece. Então, isso é o que a gente chama de um teorema que tem ida e volta. A ida seria esta afirmação implica nesta. A volta seria esta outra afirmação aqui implica nesta. Aqui terminamos esta aula. Espero você nos próximos vídeos.